Fala galera, mais um vídeo aqui na Arena Kings. Hoje um assunto polêmico aí que vem trazendo bastantes debates aí nos últimos dias, que é a famosa carta lendária aí que a Kings League disponibilizou nessas últimas rodadas, no qual apenas o time da Fúria, até então neste momento desse vídeo, utilizou usando o goleiro Thiago Marinho aí, o goleiro histórico do futsal aí, já jogou contra a equipe do Podpah, fez a sua estreia, né? Mas está um caos aí nos bastidores de como que está funcionando essa carta lendária. Será que o meu time precisa de uma aprovação do seu rival para entrar com esse jogador lendário? Quem pode participar? Quem pode ser o jogador lendário? Hoje a gente vai trazer para vocês a informação de como que vai funcionar essa carta lendária para você entender de fato e de verdade como que vai funcionar essa carta lendária dentro da Kings League. Bom, a gente tem aqui o documento da Kings League, né? Aqui a gente tem a questão dos documentos, né? Outras cartas, né? A gente pode ver que é a regra dentro da Kings League. O Alan Estagiário falou ontem em live também que existe um PDF diferente, um documento diferente que fala com que as cartas lendárias não precisam de aprovações das equipes, e esse aqui ele fala que ele precisa da aprovação dos times, da concordância dos times, provavelmente para ativar essa carta lendária. Mas vamos lá. Além da carta 13º jogador, as equipes poderão igualmente ter acesso às seguintes cartas especiais. Para ativação de qualquer dessas cartas será necessário a anuência prévia das equipes envolvidas nas respectivas partidas e da liga. Então o que a gente entende por esse texto? Qualquer carta, né, além da carta do 13º jogador, todas as cartas abaixo desse documento aqui, a carta jogador elite, jogador lenda, jogador estrela convidada e carta presidente jogador, elas vão precisar de uma concordância dos times e também da liga. Então não é só você chamar um jogador aí, uma estrela, né? A gente teve muito essa questão. Vou dar mais exemplo do Thiago, né, que é um exemplo mais sólido, né, que já está na liga. Então a Fúria, ela teve que ter uma aprovação prévia do time que ela ia jogar, que era o Podpah, e também uma aprovação da liga para esse jogador entrar em jogo. Só que fica no meu ver também que eu acho que essa regra não existe, tá? Não precisa dessa anuência por parte das equipes, porque senão ficaria muito inválido essa carta, né? Porque imagina, se eu vou jogar com um time e o cara coloca lá do outro lado o Ronaldo Fenômeno e vai jogar contra o meu time, eu prontamente ia falar, não quero esse jogador no, no meu jogo, não quero que ele jogue contra a minha equipe. Mas vamos lá. Carta do jogador Elite. Equipe poderá incluir na partida correspondente àquela rodada um jogador atualmente aluante, né? Atualmente atuante na primeira divisão. Então a gente tem aqui o jogador elite na equipe poderá incluir na partida correspondente àquela rodada um jogador atualmente atuante da primeira divisão. Basicamente um jogador que atua na primeira divisão. Aqui não deixa muito claro que divisão seria, né? Seria a primeira divisão do brasileiro, do cearense, do qualquer divisão aí que a gente tem no futebol tradicional. Carta do jogador lenda. Esse é o que mais está sendo debatido aí. A equipe poderá escalar na partida correspondente àquela rodada um jogador lendário de alto nível. Então a gente tem aí um jogador de alto nível que a liga colocou. Basicamente é o mesmo jogador, basicamente é a mesma carta que o jogador elite e o jogador lenda, né? Porque são dois jogadores aí, o jogador lenda se pode se dizer que é um ex-jogador, né? Um ex-jogador aí que foi muito lendário. Tem até os requisitos aí que foi vazado na internet, mas nada ainda muito sólido ainda para saber como que a pessoa, o jogador, né, se encaixaria nesse jogador lenda. Carta do jogador estrela convidado. A equipe poderá incluir, na partida correspondente àquela rodada, uma personalidade pública ou celebridade como jogador. Então a gente tem aí essa estrela convidado, né, que pode se dizer que pode colocar ali caras que não atuam diretamente dentro do futebol, mas sabem jogar aquela bola lá, sabe, tem um alto nível aí para ser incluído. Jogadores que entrariam com esse daqui seria também influenciadores, jogadores que atuam aí como, vamos dar exemplo, Juninho Manela, ou outros jogadores aí que atuam dentro dessa questão da internet poderiam ser um jogador estrela convidado. Então essa aqui é uma carta muito boa, se pode dizer, né, que a gente não gastaria como 13º jogador, mas colocaria um jogador estrela convidado aí. Carta do presidente jogador. A equipe poderá permitir que um dos seus presidentes participe da partida correspondente àquela rodada como jogador. Essa aqui vai ser uma carta presidente um pouquinho mais diferente, né? Pode-se dizer aí que é uma carta para alguns times dentro da liga, pode ser muito boa, mas alguns times ficariam aí por conta
não muita utilidade, né? A gente pode dizer aí, se a Fúria quiser, ela pode colocar o Neymar pra ela jogar, para ele jogar uma partida aí da Kings League, né? Imagina G3X e Fúria nessa próxima rodada aí, o Neymar como a Fúria usando essa carta presidente jogador aí com o Neymar, né? É muito difícil acontecer, mas fica aí critério também da equipe da Fúria e principalmente seria um espetáculo, né? Ter o Neymar ali, a gente pode estar dando exemplo mais do Neymar, que é um jogador atuante, mas a gente pode dizer também a questão do Dibrados, né? O Dibrados teve muitas lesões aí por conta desse começo de split, mas pode colocar o Alan também, o estágio aí como o presidente jogador. Então a gente tem aqui esse documento que ele fala basicamente como que vai funcionar essas cartas. Tem um outro documento, mas o outro documento ainda eu acho que não é uma questão mais prévia do que é a regra, mas eu acho que essa questão da carta não precisa da aprovação, tá? Não precisa da aprovação. A gente tem aqui, será necessário a questão da concordância, né, dos times aí para entrar nessa regra, onde a gente teve um clipe, né? Não sei se eu consigo colocar para vocês também, pra gente dar uma olhadinha no clipe que fala que o Alan Stage, ele fala que a própria liga não sabe como que ela desfere essa regra, né? Então a gente não tem uma concordância certeza do que é a regra do 13º jogador, do jogador lenda, do jogador estrela convidado, do presidente jogador, porque são muitas regras ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ninguém sabe como funciona. Porque basicamente, no meu ver, no ponto de vista aqui, se a gente tiver um jogador lenda dentro da Kings League, ele é basicamente o wildcard. Então é basicamente um jogador que vai ser o sétimo wildcard, né, das equipes, né? Que já tem também o sétimo wildcard das equipes, então ele vai ser o oitavo wildcard de cada equipe. Daqui a pouco a gente vai chegar num patamar aí que a gente vai colocar tanta carta acrescentada, né? Tantas cartas especiais que vai acabar que a equipe vai ficar com 10 wildcards e vai ficar com 6 draftados, vai ter 16 ali, então vai começar a ter muitos jogadores de fora, né? A gente já conversou com o Paulo Neto também aqui nas entrevistas que a gente teve no Arena Kings, né, antes do split começar, vai aparecer aqui no cardzinho, aqui ó, aqui no cardzinho, vai aparecer a entrevista com ele, que ele fala uma coisa muito importante, né, que a liga ela deveria abordar a questão dos relacionados, né, a gente tem hoje as artes que os times postam dos relacionados, que são os 12, né, os 12 jogadores, mas eu acho que deveria abrir mais, né, aumentar um pouquinho mais o draftado, aumentar um pouquinho mais o uso de cards para a equipe conseguir trabalhar, por conta disso mesmo de lesões, né, porque a gente acaba tendo um número 12 de jogadores que acaba se 2, 3 lesionares ali, o time já fica um pouco desfalcado e tem que ir ao mercado no começo do split, o split andando, então fica muito ruim. Então essa é a ideia do Paulo Neto também, que a gente concordou, eu, o Fraça, que a gente fez a live, a gente concordou também que seria muito bom para a liga ter como se fosse assim, esse descanso entre os jogadores, né, de ter os jogadores relacionados e não ter também somente os 12 jogadores aí. Vou tentar passar para vocês o clipe aqui do Alan Estagiário falando um pouco sobre as regras da Kings League, né? Que ele conversou com o rapaz da Kings League para ver como que vai funcionar. Então, daqui a pouquinho a gente volta para mostrar esse clipe para vocês. A gente tem aqui a reação do Alan Stage, né? Que ele reagiu ontem na live aí, dia 26 de março aí, que ele falou um pouquinho sobre a relação do Dibrados ter a ativação dessa carta lendária, né? Para essa próxima, para quinta rodada no caso, né? Para quinta rodada aí da Kings League. E aí ele comenta sobre essa questão da liga não saber como que a utilização da carta é a mesma, como que podemos utilizar a carta, né? Que se a própria liga não sabe como funciona a carta. Vamos reagir aqui pra gente debater depois. Segundo, né, a gente tem esse clipe aqui, você pode encontrar na Kick do Alan Stage, e também, se você não acompanha a Arena Kings aí no Twitter, a gente passa todas as informações também lá, exclusividades, debates, a gente até interage um pouquinho com vocês lá, então já siga também a Arena Kings lá no Twitter, Arena Kings, TikTok Arena Kings, YouTube Arena Kings também, a gente tá voltando também, trazendo esse conteúdo diferente aqui no YouTube, pra vocês aí ficarem sempre bem informados, e no Instagram, que é a principal plataforma aí, Arena Kings, Arena Kings League, então coloca lá no Instagram que você vai achar também. Vamos reagir aqui? Como vocês não sabiam disso antes, só perguntaram isso? Então, Caio, repito, cara. Não ache que a Kings League é um primor de organização, principalmente no que diz respeito a regras. Porque não é. E todo o processo que a gente conversou em paralelo com a Liga, porque as pessoas da Kings League já sabem, nenhuma vez foi colocado nenhum impeditivo com a gente. E a gente perguntou sobre todos os cenários, tá ligado? E é por isso que me causa estranheza chegar agora e ter essa situação. E a carta lendária já foi utilizada uma vez na liga. E deu problema, tá ligado? Porque existiu um conflito sobre
e convicções sobre a utilização de regra ou não, tá ligado? Porque já teve a carta lendária do Thiago lá que usou da Fúria contra o Funkball e deu problema, tá ligado? Então, a própria liga não sabe se a regra que tá estipulada pra gente aconteceu algum erro de tradução, se a regra é aquilo ali mesmo ou se aquela regra tá errada. Então, existe um conflito dentro da Kings League hoje de saber como é que vai funcionar a regra da carta lendária. Isso foi o que falaram pra mim agora, beleza? Então, está na mão da liga nesse momento. A própria liga não tem convicção sobre a regra e o procedimento necessário para você usar a carta lendária. Isso é a informação de agora, 9 da noite, dia 26/3. Perfeito? Então a gente tem aí uma questão que a gente estava debatendo, né? Que é a questão da carta lendária. Então a gente não sabe ainda até esse ponto, dia 27. A gente traz todas as informações para vocês aqui da Arena Kings, né? Opinião nesse novo formato dentro do YouTube. Mas a minha opinião é que não precisa da aprovação prévia das equipes aí pra ter essa carta lendária. Por que você está falando isso? Por que você está falando que não precisa, sendo que tá no documento ali que tá falando precisa? Pessoal, vamos lá, vamos pensar, vamos se raciocinar, né? Vamos raciocinar bem leve. Você que tá aí do outro lado da tela, se você tivesse um time dentro da Kings League e eu fosse o seu time rival, se eu fosse o time da rodada aí que fosse te enfrentar, e eu escalasse nada mais, nada menos que Neymar, Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho, um desses três, vamos colocar aí, ou o Pelé, vamos falar do Pelé aqui, vamos colocar o Pelé que eu acho que é concordância pra todo mundo que ele é o maior da história, então vamos colocar ali o Pelé. Eu escalei o Pelé, falei com o Pelé, Pelé, vem pra minha equipe pra você jogar uma partida dentro da Kings League como meu jogador lendário. E eu chegar pra você e falar assim, cara, eu quero inscrever o Pelé. Você me autoriza e o Pelé jogar contra a sua equipe? Você prontamente, eu espero que você prontamente fale não. Porque, assim, eu não queria que o meu time enfrentasse um dos maiores da história. E principalmente se o cara vai fazer chover nessa partida. Então, no meu ver, essa aprovação por parte das equipes não existe. Eu acho que a gente pode ter o aviso, né, para as equipes, ó, tal equipe vai usar a carta lendária, vai ser tal jogador, tá bom? E a liga fazer essa aprovação de imediato. Claro que posso estar completamente errado, que possa ter essa aprovação aí, por conta que até o que o Gaules comentou na live aí no jogo da Fúria, né, que a Fúria usou, que teve todo esse embate aí, que o Gaules falou que a Fúria teve a aprovação da equipe do Podpah, que o Podpah aprovou essa carta lendária. Então, a gente vai esperar para cenas dos próximos capítulos aí pra gente entender mais ou menos uma explicação da própria liga, ou às vezes até a gente trazer como exclusividade aqui na Arena Kings. Então já siga todas as redes sociais que a gente traz todo o conteúdo lá pra vocês, e que no YouTube também a gente vai trazer caso a gente saiba de algo. Então, esse vídeo fica por aqui, agradeço a todo mundo que ficou aqui, deixa os comentários aí o que você acha sobre essa regra, o que você acha que vai ser essa carta lendária, e traz pra gente também um feedback aí se você tá gostando da Arena Kings desse novo formato. Eu sou o Harry, e até mais, e agradeço a todo mundo. Caso você não se inscrever, não pediu nenhuma inscrição nesse vídeo, então não pedindo uma vez inscrição, então se inscreva no canal, deixa seu like, que a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, hein?